Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, dessa vez a gente vai estar começando uma nova série aqui no canal, tá? Em que a gente vai estar aprendendo o básico sobre o Linux, tá certo? Então, o Linux é um sistema operacional que a gente usa muito, né? Os hackers usam muito para testes de invasão, justamente por ele ser bem sólido e não parar as ferramentas dele, né? Ele ser um projeto open source, ou seja, ele é aberto a todo o público, tá? E ele é de graça e tudo mais, tá? Então, existem diversos fatores que fazem os hackers utilizar o Linux. E é por isso que a gente vai estar começando essa série de introdução a isso, tá? Primeiramente, o que é o Linux, né? Na verdade, o termo correto é a gente dizer GNU Linux, né? Por quê? Eu vou explicar isso nessa aula, tá? Aqui é a aula de apresentação, onde a gente vai ver a história do Linux, de forma geral. Mas o que é o Linux exatamente, né? Você deve pensar que o Linux é um sistema operacional ou algo do gênero, né? Não, porque tem o Windows, tem o Linux e tem o Mac, né? Aí eles são sistemas operacionais e tal. Mas não é bem isso, tá, pessoal? O Linux, na verdade, ele é um kernel. O kernel é um conceito que vem antes da aplicação do sistema operacional. Ou seja, um sistema operacional, podem existir vários sistemas operacionais que utilizam o mesmo kernel, mas eles são sistemas operacionais diferentes. É basicamente isso. Então, um kernel a gente pode chamar, pode comparar algo parecido com um núcleo, tá? Como se o sistema operacional fosse uma fruta. Né? Todo sistema operacional diferente fosse uma fruta. E cada fruta tem a sua semente, né, que é o núcleo dela. Cada sistema operacional tem o seu kernel, que ajuda justamente a gente mexer mais nessa parte do contato entre a parte física do computador. Né? Então, o kernel ele faz a ligação entre a parte física e a parte lógica do computador, né? Entre o sistema operacional e o físico do computador. Né? Ele age muito no boot e tudo mais. A gente vai ver isso melhor nas próximas aulas, tá? Mas já dou uma introdução aí para vocês saberem que o Linux, na verdade, é um kernel, tá? O GNU Linux, na verdade, né? GNU vocês vão saber por quê, né? GNU Linux é um sistema operacional, mas o Linux é um kernel, tá? Quem foi o criador do Linux, né? O criador do Linux é o Linus. Ele é norueguês, parece. Não sei dizer direito, mas parece que ele é norueguês. Ele criou o Linux quando ele tinha 20 anos, né? Como um projeto extracurricular da faculdade. Ou seja, ele estava mexendo com código, brincando, né? E ele queria fazer a comunicação entre um computador dele com o computador da faculdade. Aí ele pegou um sistema operacional que já era open source, ou seja, um sistema operacional que era de código aberto, que ele poderia modificar tranquilamente, sem ter que pagar nada ao criador. Né? O próprio criador deixa o sistema operacional livre para isso, para estudo, chamado Mint. Tá? E ele mudou esse sistema operacional para que ele pudesse se comunicar com a máquina Unix da universidade dele. O Unix, né, pessoal, é a base para a maioria dos sistemas operacionais da nossa época. Tá? Então, Windows, Mac e Linux, todos eles são baseados em Unix. Tá? O problema é que o Unix ele é de código fechado. Não existia um projeto open source, um projeto que todo mundo poderia ver e que era livre para todo o público. Né? Só existia o Unix. E aí, na faculdade, com 20 anos, ele criou um sistema aí bem robusto, mas que era um kernel, digamos assim. Né? Nunca foi vista como um projeto open source. Né? Então, não existia kernel open source na época. Só existia hoje de código fechado. Como eu disse, ele foi baseado no Minix, tá? Um sistema operacional livre, né? Para universidades, ou seja, um sistema que o cara deixou para os estudantes mexerem e ver como é que ele funciona. E o Minix, né, foi baseado no Unix. Tá? O Linux foi criado a partir do C, então, linguagem de programação C, também é a linguagem base para a maioria das linguagens que a gente tem hoje em dia, para acessar um servidor Unix da faculdade do Linux. Né? O código ficou muito bom e foi compartilhado também. Né? Então o Linux ele viu que o código ficou legal. Depois de um tempo, né, que ele criou o código e tudo mais, ele pensou, pô, legal, vou compartilhar esse código, bora ver quem se interessa por ele. Aí a gente entra outra figura nessa história. Né? O que a gente conhece do Linux não foi criado só pelo Linux. Ele foi criado por outro cara também. Tá? Esse cara se chama Richard Stallman. Richard Stallman, ele era um cara que trabalhava no laboratório no MIT, tá? Em 71, e ele viu alguns problemas
que ele tinha no cotidiano, no trabalho dele, né? Então, tinha problemas com impressoras, que eles tinham que relatar à empresa. Ah, só a empresa pode instalar a impressora. E o software da impressora não é livre, então ele não pode mexer e resolver o problema do software, entendeu? Então ele via sempre muito esses problemas. E ele encontrou pessoas que compartilham o mesmo pensamento dele, que é que existia um problema ali de os códigos não poderem ser alterados por outras pessoas, né? E aí, vendo esse problema, ele criou um grupo, né? Não que ele criou, mas ele se juntou a um grupo de programadores que distribuíam seus códigos fonte de programas, né, livremente, para que as outras pessoas estudassem e aprendessem e conseguissem evoluir a área da computação, para que ela não ficasse estagnada, né? Ou seja, eu tenho o meu e eu vou manter o meu em segredo, né? Sem você compartilhar, você não consegue evoluir de maneira eficiente. E ele se juntou a essa comunidade. Por que ele é importante? Porque depois de se juntar a essa comunidade, depois de um tempo, ele criou um projeto próprio dele. Esse projeto é o GNU, um sistema operacional tipo Unix, né, cujo objetivo, desde sua concepção, é oferecer um sistema operacional completo e totalmente composto por software livre. Ou seja, quando a gente tem um sistema operacional daquela época, principalmente, ele tinha seus programas de edição de texto, de repente edição de imagem, né, os mais recentes, tinha programas para fazer certas tarefas, né, calcular determinados, sei lá, coisas matemáticas e tudo mais. Naquela época eram códigos que eram mais em linha de comando, tá? Então você via aquele terminal, você executava o programa e ele conseguia fazer algumas coisas para você, tipo calcular certas coisas, enfim, coisas que não eram de código aberto, tá? Então você tinha que pagar aquele software ou mensalmente, ou pagar mesmo aquele software para você poder comprar ele. E você não tinha um direito completo sobre o software. Você tinha que usar e você não via o código. Tá? Você não aprendia com o código. Então, vendo isso, ele pensou, pô, se a gente tivesse um sistema operacional, né, que você não precisasse pagar para a empresa continuamente aquele sistema operacional, e você pudesse modificar ele a todo momento. Já que ele estava naquele grupo de programadores, eles acharam aquilo genial, né? Com certeza, o ápice do software livre é você ter um sistema operacional livre. Aí por isso ele começou a criar o projeto GNU no final de 83, tá? E são pessoas que trabalhavam assim livremente. Elas estavam lá porque elas queriam estar lá, entendeu? Isso que é diferente no âmbito do software livre. As pessoas que estão lá geralmente gostam de fazer aquilo. Eles querem participar da evolução das coisas, tá? Eles não precisam ter não precisa ter dinheiro ali fornecido por eles ou eles estarem sendo pagos para fazer aquilo. Aí o sistema operacional estava sendo montado, né? Começou em 83. Começou em 84, na verdade. Em 83 teve a concepção. Teve alguns conceitos que eles começaram a criar, né? O GNU tinha que ser compatível com o Unix, né? Porque era a base dos outros sistemas operacionais, era a tecnologia do momento. Então o GNU tinha que ser melhor que o Unix. De forma que fosse fácil de portar aplicativos e obter adeptos, porém, não deveria utilizar do código-fonte desse, ou seja, o Unix tinha código-fonte fechado. Eles não podiam usar o código-fonte do Unix, mas ele tinha que ser compatível com o Unix, tá? Aqui tem aqui alguns casos. Em 85 foi criado a Free Software Foundation, né, que é uma associação para receber e arrecadar dinheiro para a criação do software deles, tá? Eles criaram o Stallman, né, criou a licença GNU, né. Basicamente, GNU é o nome do sistema operacional, mas ele fez uma brincadeira no nome dessa licença, né? Porque o nome da licença tem que ser maior do que só o GNU. Ele não pode dizer GNU. Então ele fez a licença com uma frase completa, né? Licença de tal coisa, mas ele fez de forma que as iniciais das letras fossem a mesma coisa do sistema operacional. Ou seja, ele criou a licença GNU, que já é o sistema operacional, sendo que o que significa GNU na licença? Seria GNU não é Unix, tá? GNU is not Unix. Aí fica GNU, fica a mesma coisa, tá? O projeto foi criado em 84, né? Começou em 84 e já estava quase pronto em 92, tá? Então ele já estava praticamente pronto. Mas eles precisavam de um kernel para rodar nele, tá? Então o sistema operacional estava pronto, tinha os aplicativos, tinha a iniciação, mas ele não tinha comunicação direta com a parte física.
eram programas que eram soltos, eles não estavam unidos a um kernel, né? Essa parte do kernel era difícil, porque não existia kernel de software livre. Isso era uma coisa muito cara. Eles começaram a fazer um kernel, né, chamado Herd, mas não deu muito certo, tá? E ele não estava muito bom. Então, em 92, quando eles estavam ainda trabalhando no sistema operacional e nos kernels, eles viram que o Linux, né, deixou o código dele, da faculdade que ele criou, aberto, né? Então virou um kernel de software livre, né? Então, vendo isso, o Richard Stallman misturou o código da licença dele com o código da licença do Linux, né, que ele deixou aberto. O Linux deixou o código dele aberto. Ele juntou as duas ideias e criou um novo sistema operacional chamado GNU Linux, tá? Ou seja, o Linus e o Richard Stallman, eles não se conheciam desde o começo. Eles não criaram um projeto desde o começo. Eles começaram separados, né? E depois eles uniram as ideias deles. Certo? Por isso que existe a expressão GNU Linux para esse sistema operacional novo criado pelo Stallman e o Linus, né? Bom, depois que começou essa nova era do GNU Linux, houve mudanças drásticas no mercado, né? Agora não existia mais sistema operacional fechado. As pessoas não precisavam pagar para ter um sistema operacional. Bom, e quando surge uma coisa nova, né, sempre surgem os críticos dessas coisas, né? No caso, o Linux recebeu muitas críticas, né, sobre o kernel dele, que era um kernel que foi criado por um jovem, né, que era um kernel que não era tão bem trabalhado, e por isso ele acabou recebendo críticas daquelas pessoas que já criavam seus softwares, seus sistemas operacionais, já tinham um mercado de sistema operacional muito em alta, né? E agora com o sistema operacional livre, sem as pessoas precisarem pagar para ter um sistema operacional, a coisa ficou feia para eles, né? Então o Linux acabou recebendo muitas críticas, por isso que ele ficou muito amargo por muito tempo, tá? Então ele respondia essas críticas pesadamente. Aí aqui tinha a licença GPL, né, do GNU Public License, continuou sendo livre, né, para as pessoas copiarem. E aqui é interessante a gente entender uma coisa. Não eram só pessoas comuns, não eram só estudantes que pegavam Linux. Eram empresas também, tá? Trabalhavam em cima dos seus sistemas operacionais, dos seus projetos, em cima do Linux, né? Então, e nessa época é importante também a gente frisar que não existe gráfica, né? As interfaces gráficas vieram surgir depois. O GNU, o KDE vieram surgir depois, tá? A interface gráfica que tinha, entre aspas, né, era uma shell, ou seja, era um negócio preto, né, que a gente escreve. Basicamente isso. É o que a gente usa bastante hoje em dia. Os hackers usam bastante. O Linux, os sistemas baseados em Linux, né, os sistemas operacionais, a grande maioria deles são de graça, tá? Inclusive o Ubuntu, tá? Que vocês podem baixar de graça. Tem diversas ferramentas comparáveis ao Windows, né? E são sistemas que são bem padrões porque eles não têm muito problema de compatibilidade com programas, né? Eles rodam os programas suavemente, tá? O kernel é atualizado até hoje, tá? E ele é atualizado dessa maneira, tá? Nesse tipo de versão. Então é isso, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero vocês na próxima aula. Deixa um like, se inscreva no canal. Valeu. Falou.